A obesidade sem controle é uma situação que a gente deve observar com muito cuidado, porque ela irá comprometer uma série de órgãos e uma situação específica, que é uma doença muito complicada, é a ponta de um iceberg, que é a diabetes mellitus tipo 2. E eu estou tentando pincelar mais ou menos o que poderia levar a essas alterações. No entanto, permanece, claro, permanece o debate sobre qual dos depósitos de gordura, tecido abdominal ou tecido abdominal subcutâneo, que tem a maior importância. Seria o seguinte: não é só o abdômen, na região onde tem a gordura visceral, abdominal e central, que compromete o organismo, mas a gordura periférica também compromete o organismo. Mais para frente eu vou explicar mais detalhadamente. A relação entre a sensibilidade à insulina e a obesidade geral está bem definida, está estabelecida. Portanto, as duas formas de localização de gordura são de imenso prejuízo para o paciente. Entretanto, o objetivo é não apresentar nenhum acúmulo de gordura independente da sua localização. Esse é o ideal, óbvio, a gente ter uma normalidade na ingestão de alimentos, de exercícios, etc. Mas tem diferenças, isso tem que ser compreendido, de comprometimento entre ambas. Uma delas tem a visceral, tem um tipo de comprometimento, e a periférica, ou gordura palpável, que nós conseguimos segurar, ela tem uma diferença completamente, uma diferença de comprometimento diferente entre ambas. Bom, infelizmente, vamos dizer assim, essa diferença é para pior. A gordura é para pior. A resistência à insulina está associada à obesidade em geral. Ela não está apenas levando em consideração a obesidade intraabdominal, embora que, no caso, é importante, talvez seja mais importante, mas na verdade é o conjunto que realmente leva a uma resistência à insulina, e particularmente a obesidade abdominal, claro, né? Quer dizer, a obesidade abdominal ela é mais complexa no caso de pacientes com resistência à insulina. No entanto, nós devemos levar em consideração as medidas simples do tamanho do corpo, como IMC ou circunferência da cintura. A circunferência da cintura passando pela crista ilíaca anterior superior, e que é o osso, vamos dizer, do quadril, e a região umbilical, através de uma fita métrica. Então é um método muito simples de se medir. Ela não descreve adequadamente a distribuição do tecido adiposo. Claro, entendeu? Que agora parece ser um dos principais determinantes da variação da resistência à insulina. Isso é importante dizer, porque existem outros métodos muito mais precisos para se verificar o índice de gordura corporal
através de outros exames que são mais precisos e mais adequados. Com o avanço, por exemplo, do conhecimento sobre obesidade e seus diversos comprometimentos em todo o organismo de humanos, no caso do Homo sapiens, praticamente nos últimos 3 aninhos, entendeu? Ocorreram uma mudança de ótica, de observação, através de pesquisas médicas que abriram um grande universo de conhecimento imenso sobre o diagnóstico, não digo completo, porque tem muita coisa que nós não sabemos ainda. Tanto é que recentemente a gordura ela foi reclassificada em não apenas um acúmulo de hidratos de carbono, mas sim de um órgão que compromete todo o organismo. Por quê? Porque ela produz uma grande quantidade de hormônios e de bloqueios, de estimulação, e que deve ser considerado. Portanto, a obesidade hoje, ela é um órgão. Obesidade não, as células adipócitas, ou células de gordura. Elas são, a obesidade, obviamente, é uma consequência. Então, esse imenso quantidade de conhecimento sobre diagnóstico mais acurado e também, claro, as suas implicações clínicas no ser humano de um modo geral. Isso a gente tem que levar a sério, porque é uma doença que depende muito da gente. Não em todos os casos, mas em grande maioria. No entanto, há um debate sobre qual desses depósitos de gordura, no caso, se é o intraabdominal ou se é a periférica, é mais importante no caso, na determinação da resistência à insulina, que é um dos fatores mais desastrosos e lamentáveis na comorbidade dessa doença. Assim, a distribuição de gordura é muito importante na determinação da resistência à insulina e da secreção, eliminação, no caso da insulina de um modo geral. Para vocês poderem ter uma ideia, nessas condições é necessário que um endocrinologista ou um neuroendocrinologista, visto que o neuroendocrinologista é responsável pelos comandos centrais que ficam na região do hipotálamo e da hipófise, que são os comandantes, vamos dizer, de secretores de hormônios e pré-hormônios, aprofunde de forma mais detalhada na propedêutica. Propedêutica é o exame clínico, né? Laboratorial e instrumental que leva a esse tipo de problema. Para se ter um diagnóstico mais adequado no equacionamento, obviamente só vai se conseguir tirar essa dúvida, esse questionamento, se por acaso houver essa preocupação no sentido de a gente melhorar a avaliação e ter um diagnóstico mais adequado. Esse depósito de gordura difere morfológica e funcionalmente, sugerindo que seus impactos metabólicos também podem diferir, como eu já mais ou menos deixei claro anteriormente. Em indivíduos normais, as células beta, o pâncreas, ele produz, ele fica abaixo do fígado, ele produz uma série de substâncias através de uma chamada ilhotas de Langhans. E dentro dessas ilhotas de Langhans
tem praticamente o alfabeto, as células secretoras têm o alfabeto grego em extensão. E o que nos interessa, de fato, é as células beta, no caso da insulina, tá certo? Então, isso é muito importante para que a gente tenha uma noção referente a como é secretada a insulina. De um modo geral, ao ser secretada, a insulina é compensada se houver uma deficiência, ou seja, tenta compensar. Essa compensação adicional é reduzida na primeira passagem pelo fígado. Ao passar pelo fígado, ela é a primeira vez que ela passa, então ela está no potencial dela. Em indivíduos com risco de diabetes tipo 2, a capacidade de compensação à resistência à insulina, ela fica comprometida. Então, a capacidade de compensar, ou seja, uma segunda vez que passe, a secreção já é menor, a eficiência no caso da insulina. Assim, é de interesse nosso, de modo geral, claramente, se a obesidade global ou obesidade em um depósito específico é uma determinante mais importante da resistência à insulina. Isso porque nós precisamos saber se existe alguma tendência, vamos dizer, alguma história clínica que justifique pensar num diabetes tipo 2. Porque o tecido adiposo naquele depósito forneceria uma maior estresse, uma agressão às células beta. O maior risco para o diabetes tipo 2 é justamente as passagens posteriores ao fígado, e isso iria diminuindo a eficiência da insulina, que levaria à resistência à insulina de um modo geral. Gostaria de deixar claro que isso são trabalhos científicos e que ainda tem muita coisa pela frente para a gente poder fazer afirmações peremptórias, inquestionáveis, né? Mas, de um modo geral, é isso que a gente observa na prática. Apenas não podemos nos esquecer, né, que nesses trabalhos prospectivos de avaliação está envolvida uma grande quantidade de outras doenças, como, por exemplo, as doenças cardiorrespiratórias, as doenças renais, lógico, pancreáticas, hepáticas, que nesse caso eu não estou focando por se tratar apenas de focar o título, ou seja, a diferença entre a gordura intraabdominal e a periférica ou externa de um modo geral. Isso tem que ficar mais ou menos claro para não haver confusão. É possível avaliar, no caso, né, a capacidade das células beta de compensar a resistência à insulina. Se ela normalmente continuar secretando, normal, etc., passando diversas vezes pelo fígado, isso significa que, no caso, a resistência compensa. Então, a resistência não, a formação de insulina, ela compensa, nesse caso, então, não é frequente o diabetes tipo 2. Nesse caso, explorando o conhecimento em relação hiperbólico. Hiperbólico, só para vocês terem uma ideia,
é um adjetivo que descreve algo que se assemelha ou se refere a uma hipérbole, uma curva. No caso, né, há uma hipérbole. Tem diversas definições, se vocês procurarem as definições, mas a que nos interessa é essa curva, no caso, principalmente a descendente, né? Outro sinônimo de hipérbole é um exagero, ou então, ou simplesmente exagero, ou no caso a geometria hiperbólica, entendeu? Aí já é questão matemática apenas para fins estatísticos, né? Os fenômenos a seguir são descritos como hiperbólicos, porque eles manifestam hipérboles, ou seja, curvas. E essas curvas, não porque algo sobre eles é exagerado, mas sim porque há um decréscimo entre a secreção de insulina e a sensibilidade da insulina de um modo geral. À medida que a resistência progride, as células betas normais irão regular de acordo com a fórmula. Uma formulinha feita, no caso, é secreção de insulina vezes sensibilidade à insulina, igual a constante, onde a constante é denominada índice de disposição ou de fabricação, de eficiência da insulina na fabricação para distribuição em todo o organismo global, né? É, portanto, de interesse não só saber a importância, né, no caso, no caso da índice abdominal visceral, mas também nós temos que considerar verso em contraste com o tecido abdominal subcutâneo. Isso eu estou dizendo vis-à-vis a resistência à insulina, mas também o potencial de compensação, como refletindo no índice de disposição. O índice de disposição, a quantidade de reposição da insulina sem resistência à insulina. Hoje, os pesquisadores, de um modo geral, procuram examinar a relação entre a resistência da insulina, secreção da insulina, índice de disposição. E a adiposidade abdominal é um grande valor de corte epidemiológico, né? Em que as avaliações quantitativas de resistência à insulina e distribuição da gordura são feitas, de um modo geral, certo? Isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Especificamente, desejando determinar, de um modo geral, se as relações entre os parâmetros da adiposidade, gordura abdominal, e a homeostase, ou a eficiência da glicose, estão compensadas. A glicose são independentes da massa corporal total, são coisas diferentes. Se a relação difere de etnia, de sexo, de massa corporal e de outros depósitos de gorduras que estão mais fortemente associados a essas medidas. Isso são valores que nós temos que levar em consideração. Então, para que a gente possa
resumir esse vídeo, foi observado um grande depósito de gordura que estão associados à medida da homeostase da glicose. Homeostase, como eu disse, ela é a normalidade, né? Esses achados têm importantes implicações para o risco do diabetes tipo 2 e a prevenção do diabetes tipo 2 através de programas de perda de peso focados na gordura abdominal, que é a mais desastrosa dela. Infelizmente, a gordura abdominal é a mais complicada. Isso é extremamente importante para que a gente tenha uma ideia. Mas é uma doença, apesar de ser grave, ela é curável, que depende da mudança de hábitos, meio ambiente, exercícios e dietética, e eventualmente há necessidade, inclusive dependendo dos níveis da classificação da obesidade, ocorrer a intervenção profissional, terapêutica, que cada vez está mais avançada, cada vez está mais atualizada. Já existem medicamentos significativos, importantes, que conseguem equacionar de maneira razoável esse excesso de peso, sem muitas implicações como existia no passado. Anteriormente nós tínhamos mais problemas para compensar. Hoje, com o avanço científico e a compreensão mais adequada da medicina, no caso da obesidade abdominal e mesmo a periférica, nós temos muitas armas no arsenal médico que são menos complexas, menos efeito colateral e que realmente mudam a vida do indivíduo. E nesse caso, geralmente a própria diabetes tipo 2 pode desaparecer. E pode desaparecer se você chegar a uma normalidade proporcional, levando em consideração o seu biotipo. É mais ou menos isso que eu gostaria de explicar para vocês. Existem muitas matérias que eu fiz a respeito desses detalhes, através de pesquisa, através de avaliação prospectiva, e eu coloquei em diversos blogs. Quem tem interesse é simplesmente procurar especificamente por obesidade sem controle, descontrolada, e vai encontrar muita coisa a respeito disso para tirar as dúvidas mais significativas e mais sérias dos mecanismos que interferem diretamente na obesidade, tanto intraabdominal como periférica também.